Então a questão 4 pede o seguinte: considere uma carga Q de 4 microcoulombs situada no vácuo, cria um ponto distante, 60 centímetros, um campo elétrico. Faça um esquema representando a carga Q e o vetor campo elétrico criado por ela no ponto. Quer dizer, fazer um esquema significa fazer um desenho, uma figura. Então nós vamos representar a carga Q, repare que é uma carga positiva, porque é uma carga de 4 microcoulombs. Além da carga ser positiva, né, nós vamos representar a uma certa distância, pode ser em qualquer lugar, um ponto P, tá ok? Lembrando que a distância desse ponto até a carga é de 60 centímetros. E aí nós vamos então representar nesse ponto o campo elétrico. O que é o campo elétrico? É um vetor. Então nós vamos representar um vetor. Lembre-se que o campo elétrico de uma carga positiva aponta para fora da carga positiva. Então nós vamos ter aqui um vetor campo elétrico, ok? Apontando para fora da carga, que a gente chama também de radial, porque ele, né, aponta para fora da carga, partindo aqui, ó, do meio da carga, né, do centro da carga. O prolongamento dele chega ao centro da carga. E o vetor campo elétrico representado, ele precisa, né, da letra que indica qual a grandeza que está sendo representada, que é o campo elétrico, e a setinha em cima da letra dizendo que se trata de uma grandeza vetorial. Então a representação do campo elétrico é essa que está feita aqui agora, né? A carga, o ponto P e o vetor campo elétrico que atua, gerado pela carga, nesse ponto P. Bom, agora pede-se para calcular o campo elétrico criado por uma carga em um ponto. Bom, quando a gente vai calcular o campo elétrico criado por uma carga, a gente usa a seguinte expressão, né? KQ sobre D quadrado. K é a constante eletrostática, ok? O Q é a carga que cria o campo e o D é a distância da carga até o ponto onde o campo é criado. Então, nesse caso aqui, a constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. A carga, reparem que a carga é de 4 microcoulomb, então 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a distância da carga até o ponto, 60 centímetros. 60 centímetros, a gente pode escrever como sendo 60 vezes 10 a menos 2 metros. Isso nós vamos elevar ao quadrado. Atenção, pessoal. 60 vezes 10 a menos 2 metros. Vejam, 60 vezes 10 a menos 2 metros é a mesma coisa que 6 vezes 10 a menos 1 metro. Lembre-se, por que eu escrevi 60 vezes 10 a menos 2 metros? Porque quando nós temos uma grandeza expressa em centímetros e queremos transformá-la, expressá-la em metros, basta pegar o valor que você tem em centímetros, ok? E multiplicar esse valor por 10 a menos 2. Automaticamente a gente passa a ter a distância em metro. E aí a gente tem então aqui no caso que o campo elétrico gerado pela carga é de 9 vezes 4, esse 9, esse 4, dividido, tá? Vezes aqui no caso as potências de 10. 10 a 9 com 10 a menos 6 dá 10 elevado a 3. E embaixo nós temos o seguinte, 6 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então a gente tem 9 vezes 4, que dá 36, beleza? Então 36 vezes 10 elevado a 3 sobre 6 ao quadrado, 36, 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Então daqui a gente tira que o campo elétrico vai ser dado por 36, dividido por 36 é 1, 10 elevado ao cubo, dividido por 10 a menos 2, vai ser o seguinte, né? Você pega o expoente de cima e subtrai o expoente de baixo. Então é 3 menos menos 2. Isso vira 3 mais 2, ou seja, 5. Então nós temos um campo elétrico de 1 vezes 10 elevado a 5,
Como a constante tem aqui o Newton e o Coulomb, unidade do campo elétrico é o Newton por Coulomb. Então esse aqui, ó, essa é a intensidade, o valor ou o módulo do campo elétrico que Q cria nesse ponto P. Bom, calcule a força que atua numa carga de 3 microcoulombs se ela for colocada a 60 centímetros da carga aqui. Bom, a gente já conhece o valor do campo elétrico a 60 centímetros. Então a força ela é dada pelo valor da carga multiplicado pelo campo elétrico. Se eu não conhecesse o campo elétrico, eu poderia usar a expressão da lei de Coulomb. K, Q1, Q2 sobre D quadrado. Beleza? Mas a gente já sabe o campo elétrico, então a força elétrica é dada por 3 microcoulomb, 3 vezes 10 a menos 6, multiplicado então pelo valor do campo elétrico, que é 1 vezes 10 elevado a 5. Então, se você pega 1 vezes 10 a 5 e multiplica por 3 vezes 10 a menos 6, nós vamos ter 3 vezes 1, 3. 10 a menos 6 vezes 10 a 5, você conserva a base, soma os expoentes. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Essa aqui é, então, o valor, a intensidade ou o módulo da força que vai atuar na carga, na carga que for colocada dentro do campo. Como eu disse, uma outra maneira de calcular essa força é você usar a lei de Coulomb. F é igual a K, Q1, Q2 dividido por D ao quadrado. O K é a constante 9 vezes 10 a 9. Um dos Qs é a carga que cria o campo. A carga que cria o campo, no caso, é uma carga que vale 4 microcoulomb. Uma carga que vale 4 microcoulomb vale, na verdade, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. A carga que é colocada no campo, como a gente pode ver, é uma carga de 3 microcoulomb. Então, 3 vezes 10 a menos 6. E a distância entre as cargas, no caso, é de 6 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então, se você observar bem para isso aqui, o que nós vamos ter, na verdade? Nós vamos ter que a força eletrostática é de 9 vezes 4 dá 36, vezes esse 3 aqui, tá? Vezes 10 potência. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. Tudo isso dividido por 6 ao quadrado, que é 36. Vezes 10 a menos 1 ao quadrado, que é menos 2. Isso vai nos dar o seguinte. Simplificando esse 36 com esse 36, nós vamos ter como resultado o 3 vezes 10. Agora veja, divisão de potência de 10. Você pega o expoente de cima e subtrai o expoente de baixo. Então é 3 menos menos 2. Menos 3 menos menos 2 vira menos 3 mais 2. E isso dá, portanto, menos 1. Então nós temos uma força de 3 vezes 10 a menos 1 newton. Repare que o resultado usando a lei de Coulomb e as duas cargas é o mesmo resultado que nós achamos aqui usando a carga que foi colocada no campo e o valor do campo elétrico. Tá ok? Por último, é pedido o potencial elétrico criado pela carga no ponto a 60 centímetros dela. Esse potencial ele é dado pela expressão KQ sobre D. Repare que não há o quadrado, né? Aquele D ao quadrado só aparece na expressão do campo elétrico. Então, para o potencial, nós vamos colocar a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a 9, multiplicado pelo valor da carga que cria o campo e que, portanto, vai criar também o potencial elétrico, que é de 4 microcoulomb. Logo, o que a gente vai ter aqui, né? O valor da carga, 4 microcoulomb, é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb,
dividido pela distância até o ponto, que é 6 vezes 10 a menos 1 metro, que nós já vimos que são 60 centímetros. Assim, o que a gente tem, né? 9 vezes 4 é 36, 10 a 9, 10 a menos 6 dá 10 elevado a 3, sobre 6 vezes 10 elevado a menos 1. 36 dividido por 6 dá 6. 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a menos 1, você pega o expoente de cima, que é 3, e subtrai o expoente de baixo, que é menos 1. Isso vai virar 3, menos com menos vira mais 1, então o resultado disso é necessariamente 4. Então, o potencial elétrico a 60 centímetros da carga, ele vai valer 6 vezes 10 elevado a 4 unidade de potencial elétrico, é o volt. Esse aqui é então o potencial elétrico que a carga cria no espaço em um ponto localizado a 60 centímetros dela. Essa é, portanto, a correção da questão de número 4.